Opa, tudo bem? Meu nome é Stefano, sou coach de relacionamento e coach de orientação vocacional. E hoje eu gostaria de contar uma história que é já até conhecida, mas ela cabe várias reflexões nessa pequena historinha. Tinha uma fazenda e tinha um jovem que ele gostava muito de cavalos. E o sonho dele era ter um cavalo. Ele por muito tempo ficou com esse sonho de querer ter um cavalo e tudo mais. E os vizinhos do lado chegavam pro pai dele e falavam assim: nossa, mas que azar o seu, hein? Seu menino quer ter um cavalo e você não tem dinheiro para poder comprar esse cavalo. Como é que você vai fazer? Ele fica com esse sonho maluco dele, nunca vai realizar e fica encarrifado com isso. Que ruim isso para você, né? E aí o pai chegou, respondeu assim: olha, pode ser bom ou pode ser ruim. Só o tempo vai dizer. E o tempo passou e chegou naquela vila uma pessoa que cuidava, tinha muitos cavalos, ele cuidava, e os vizinhos até brincando falaram assim: você acredita que aquele menino sonhador, ele quer ter um cavalo? E o dono do cavalo, se compadecendo pela história do menino, que todos estavam tirando sarro no fim das contas, ele foi até o pai do menino e deu pro menino um potrinho, na verdade, para poder estar se desenvolvendo e virando realmente um cavalo de raça, que era o que ele estava querendo, né? E aí chegaram uns vizinhos já para o pai e falaram assim: nossa, você viu que sorte que você teve, né? Que beleza, né? Ganhou o cavalo, né? O pai respondeu mais uma vez: pode ser sorte, pode ser azar, só o tempo vai dizer. O tempo passou e o cavalo cresceu, virou um cavalo muito bonito, de raça, e ele encontrou uma égua assim, e ele saiu em disparada e sumiu. Sumiram os dois, o cavalo e essa égua, no caso, e aí por fim ele ficou sem cavalo. Mais uma vez vieram os vizinhos fofoqueiros falando assim: mas que azar, hein? Você tinha ganhado um cavalo de raça, e agora perdeu por causa dessa égua, sumiu, nunca mais você vai encontrar. Que azar o seu, né? E o dono, o pai do menino, chegou e falou assim: pode ser sorte, pode ser azar, só o tempo vai dizer. Passa o tempo e o cavalo retorna com a égua e com um filhotinho. E pelas leis daquela cidade, daquele local, se o animal retorna, por exemplo, e ele entra nas mediações do terreno dele, ele passa a ser do dono. Então, teoricamente, ele perdeu um cavalo, mas agora ele retornou com o cavalo e mais dois, a égua e um filhote. E todo mundo chegou e falou assim: uau, que sorte que você teve, você não tinha mais nenhum, e agora tem três, que beleza, né? E ele chegou e falou assim: olha, pode ser sorte, pode ser azar, só o tempo vai dizer. E nisso o menino começou a querer aprender a andar no cavalo. E aí o que aconteceu? Na hora que ele tentou andar no cavalo, o cavalo deu aquele pulo e o menino caiu e quebrou a perna. Lá vieram os vizinhos de novo falar assim: nossa, mas que azar, hein? Teve esse cavalo, chegou esse cavalo quebrou a perna do teu filho. Que azar o seu. E mais uma vez, com a sapiência de um sábio realmente que o homem tinha, falou assim: olha, pode ser sorte, pode ser azar, só o tempo vai dizer. Nisso chegou a guerra. E o que aconteceu? Todas as pessoas foram chamadas, todos os jovens, todas as crianças foram chamadas. E quem que acabou não sendo chamado? Exatamente, o jovem, porque tinha quebrado a perna, tinha acabado de quebrar a perna. E ele tinha acabado de quebrar a perna e não podia ir para a guerra. Então ele foi o único jovem de toda aquela região que acabou não indo para a guerra por causa que ele estava com a perna. E mais uma vez vieram os vizinhos e falaram assim: olha, que sorte que você teve, seu filho não foi pra guerra. E que ele falou: pode ser sorte ou pode ser azar, só o tempo vai dizer. O que essa história quer nos contar? A gente parar de dar bola muito do que as pessoas falam. As pessoas falam muitas coisas, só que o que acontece? Elas mesmas não vivenciam. A gente trabalhou muito no coach vocacional com um grupinho de jovens que eu tinha, que foi muito legal. A gente falou assim: você tem a sua escolha, tá? Você escolhe o que você quer para sua vida, tá? E as pessoas muitas vezes elas querem te opinar, dar sugestões do que você deve fazer. Só que o problema é que se você tiver problema lá na frente, ou tiver problema lá, ou não tiver problema, tiver sorte, por exemplo, quem vai viver isso vai ser você. Aquela pessoa que ficou te sugerindo no fim das contas só vai ficar te azucrinando ali, mas ela mesma não vai viver as suas escolhas. Então, tem hora que a gente tem que deixar um pouco de deixar ouvir muito o que as pessoas falam e seguir o nosso coração, seguir o que a gente deseja para a nossa vida. Largar de ficar dando opinião para tudo que ele vai pensar, o que eu vou fazer. Porque quem vai viver a minha decisão sou eu. Seja ela boa ou seja ela ruim.
E mais uma coisa pra gente terminar esse vídeo. Não importa o que acontece na nossa vida, importa como que a gente reage ao que acontece. Eu vou até repetir porque ela é muito forte essa frase e ela é importantíssima. Não importa o que acontece na sua vida, importa como que você reage. Ah, por exemplo, uma pessoa se acidentou que é muito querida, você perdeu o emprego, seu filho está doente. Isso são coisas que acontecem e você muitas vezes não tem controle. Mas como é que eu vou reagir a isso? E isso faz diferença. Como que eu vou reagir positivamente ou negativamente a tudo que me acontece, isso faz a diferença. Pensa nisso. Um abraço, uma ótima semana e tudo de bom para você.